E aí, mestre? Tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo jóia? Boa noite. Sim, estou ouvindo. Boa noite, como é que Muito estão as coisas aí? jóia, graças a Deus. Uma honra, muita honra de coração recebê-lo aqui nessa live. Eu digo nessa live especial porque quando tem a tua presença, eu considero sempre todo momento que tu estás um momento especial. Muito obrigado pelo aceite. O pessoal está entrando aí, teve várias pessoas que sinalizaram. Muito obrigado aí por participar aí, pelo teu aceite aí do nosso encontro, da nossa conversa aí tranquila, sem coisas altíssimas assim. Vamos fazer uma conversa descontraída. Obrigado, viu, André? Boa noite, Michel, boa noite a todos. Eu que agradeço aí o convite, bom falar com você, muitos anos, né? Sim, Nós conhecemos que ano? Foi 2000, oh, acho que foi 2004. 2004, 2004, né? Minas Gerais foi? sim, Foi Juiz de Fora? 2004, novembro de 2004. Ali mudou a minha Nossa, vida. ah, que ótimo, que ótimo. Não, um Sim, prazer também conhecê-lo. Muito bom, muito bom, muito bom estar aqui. ali mudou a minha vida. Novembro de 2004, a fisioterapia, na minha cabeça e no meu coração, teve um outro rumo. Foi especial. Por isso que a gente gosta de compartilhar esses momentos aí, porque foi. Acho que tem alguém me ligando. Porque foi especial o momento que eu conheci a especialidade. E Maravilha. depois julho de 2005 foi um outro curso, né, André? O mesmo, né? Eu fiquei tão apavorado, eu Exatamente. falei, eu vou ter que fazer isso de novo. Não, e temos história, né? Naquela época que eu errei a cidade, lembra que eu tinha que te encontrar? Aí, em Sim, vez de ir foi a para primeira Florianópolis, eu fui parar em Joinville, né? Um erro em assim. Joinville. Em Joinville. Nunca vi ninguém pegar um avião errado, né? Eu peguei o avião errado. Peguei o avião errado. Aí Você me esperando no aeroporto. o cara que mais entende do GPS natural do Brasil não se orientou e pegou o avião errado. Foi. Peguei o avião errado e você. Tô aqui, eu falei, também tô. O aeroporto fechando nas minhas costas assim. Eu falei, meu Deus. Aí peguei um ônibus para te encontrar. Foi uma aventura. Eu estou agora em Recife, eu estou aqui em Pernambuco. Recife? É, Cidade boa aí. Tem alguém de Recife aí, será ou não? não sei, Se já tiver vi alguém aí, se manifesta. A Mariana tá perto aí, né? Meio perto, meio longe, né, Mariana? E tem gente aí do Rio Grande do Sul também, tem a Maristene aí, que trabalha com segurança do paciente, é um trabalho excelente que faz aí. a Mônica Araújo, Gustavo Pacheco de Trava, Beatriz Brandão, minha grande amiga, um ícone da fisioterapia respiratória no Brasil, e também a Olha TM. só, Quanto tempo, né? a Mariana, meio Meio perto. perto. Manda um abração pro Renato Cal, hein? Terra boa. É, Paulo, Aí, terra o boa. Paulo, meu colega de trabalho, Ô muito Paulo, prazer, eu Paulo. Foi muito. já cheguei, fui lá no Coco Bambu, fui almoçar lá, um camarão lá, me dei de presente. Paulo deve gostar também. Paulo Lima. Então, mestre, vamos partir do princípio, quando tudo começou. Como é que começou aí um pouco? Vamos contar um pouquinho dessa paixão, né? Porque no fim tu contaminou tanta gente, né? Tanta gente, eu acho que foi o pioneiro aqui, né? O pioneiro aqui no Brasil, né, André? Eu sempre digo nos cursos que eu dou, eu falei, toda pessoa vai ter que fazer um curso com o André. Sempre. Eu não afirmo pioneiro, mas um dos primeiros certamente, né? Uhum. E, e esse encontro, né, com a fisioterapia vestibular, ele ocorreu entre 1996 e 97, em que eu li um artigo da Susan Herdman, Avanços em Reabilitação Vestibular, e isso incomodou muito, né, esse título provocador, porque eu nunca tinha ouvido falar.
estava formado já 90, uns 5 anos praticamente, e nunca tinha ouvido falar exatamente nessa área. E aí me despertou um grande interesse, e eu, na época, eu estava na transição do mestrado para o doutorado, tinha que escolher um tema, dava tempo ainda, e fui me aprofundando até que eu resolvi encarar esse desafio. Não encontrei aqui muita facilidade nessa época, né, para cursos de formação e etc. E aí resolvi conhecer a própria autora do artigo e fui, na época, comecei em 99 num curso em Washington, D.C., nos Estados Unidos, e fiz um curso com ela lá diretamente naqueles encontros, né, nacionais, né, da Associação Americana de Fisioterapia. E depois fui caminhando nessa área, ficou como tema do meu doutorado na Universidade de Buenos Aires. E pronto, eu sou. Minha origem, né, na fisioterapia passa pela clínica da dor e pela parte hospitalar, especialmente terapia intensiva. E, paralelamente, fui desenvolvendo esse carinho pela fisioterapia vestibular. E fui completamente dominado. Hoje, com muito orgulho, atuo nessa área de atuação, tanto na clínica como pesquisa, docência e na parte política também, que vamos falar mais à frente um pouquinho. E estamos aí, quer dizer, um grande privilégio poder contribuir, né, para auxiliar no tratamento dos pacientes que tanto sofrem com tontura, das mais variadas idades, né? Imagino que aqui tenham pacientes também nos ouvindo. E é um desafio grande. E como você falou, muitos outros colegas vieram, continuam abraçando a área, se interessando. E o que a gente pede é isso, né? Ter um carinho especial, porque esse paciente, não diferente de outros casos, né, de outras esferas, mas é um paciente especialmente inseguro, ele sofre muito com esse sintoma, né? Quem já teve sabe bem como funciona. Eu costumo dizer que derruba titãs, né? Você pode ter uma senhora de 85 anos com vertigem, ou um lutador de 2 metros de altura do MMA com crise, ambos vão ter um comportamento de insegurança, né? É verdade. Legal, André. Legal a tua história. Eu imagino assim que quando a gente conhece essa preciosidade do sistema vestibular, eu sempre digo assim, é um caminho sem volta, né? Depois que a Com gente certeza. conhece a real importância do sistema vestibular na nossa vida e o que a gente pode fazer pelo outro, eu acho que é um caminho, eu digo que é um caminho sem volta porque a gente não consegue enxergar mais o conceito de equilíbrio que a gente via antes da mesma forma, né? E a nossa prática terapêutica muda completamente quando a gente conhece a fundo o sistema vestibular. Isso é muito marcante, assim, quando a gente começa a entender realmente todo o processo de equilíbrio através desse GPS perfeito que a gente tem aqui, né? É como tu falou, assim, vai o extremo, né? E o paciente, ele relata muita insegurança mesmo. Então a gente também tem que passar isso para o paciente, né? Essa segurança. Exato. E mesmo esse sistema que você fala e sua integração sensorial, mesmo imperfeito na sua função, né, a gente percebe a proatividade do labirinto de corrigir. Quantas vezes a gente avalia um paciente que ele já apresenta um grau de melhora, né, que chamamos compensação, extremamente favorável. Então, eu concordo com você. O que fascina nessa área é justamente a própria anatomia e fisiologia. E temos também imperfeições anatômicas que, curiosamente, até o professor Dario Iacovino, neurotologista de Buenos Aires, ele sempre no Facebook ele publica imagens tridimensionais do labirinto de ressonância e recentemente ele publicou uma imagem com um labirinto sem um dos canais semicirculares, quer dizer, sem o canal lateral. E curiosamente
funcionava perfeitamente o reflexo vestíbulo ocular, o reflexo labirinto ocular, funcionando perfeitamente nos exames. Então é muito curioso, né? Esses caminhos que essa anatomia e fisiologia nos desafia. Então eu, até no último curso lá no Rio, semana passada, e na retrasada, numa pós-graduação também lá no Rio, eu comentei com os alunos exatamente isso. Em vez de ficar apenas, o que é importante, né, aprendendo ou interessado em manobras especiais, etc., dedique-se diariamente a estudar essa fisiologia. O que eu encontro no meu dia a dia de respostas para ajudar o paciente é retomando essa fisiologia o tempo todo. Ela é muito complexa, mas ao mesmo tempo fascinante, né? Sim. Vou contar uma curiosidade aqui. Eu tinha um sonho de ser astronauta, né? Como eu acabei me encantando tanto pela fisioterapia vestibular, pelo sistema vestibular, na época que o atual ministro da Ciência e Tecnologia, né, o Marcos Pontes, eu tive também a oportunidade de conhecê-lo uma vez aqui em Florianópolis. Eu conversei com ele, li o livro dele, e ele falou que o pior momento da vida dele em fazer aquele voo, não é aquele viagem, né? Viagem para o espaço, Uhum, foi o treinamento vestibular que ele fazia na Rússia. E ele uhum. fazia imediatamente após a janta. Então, justamente para sobrecarregar o sistema vestibular, né? E eu achei isso bem bacana, ele descreve isso no livro. E para ver, eu digo nos cursos que os nossos tataranetos vão à excursão da 8ª série, acho que fazer voo suborbital, né? Então vai ter muito fisioterapeuta treinado para fazer, olha, faça o seu treino para voo suborbital aqui no consultório e tal, não sei o quê, né? Eu acho que o futuro vai ser mais ou menos É, isso, né, André? não, sem dúvida. Eu me lembrei agora da nossa grande referência também, como colega fisioterapeuta e pesquisador, o professor Michael Schubert, né, da Johns Hopkins. Uhum. Ele é um consultor da NASA, né? Ele, além de ser um grande conhecedor do reflexo vestibular, inclusive vai trazer novidades aí para gente, para o futuro aí próximo, com um equipamento específico para ajudar nos exercícios de adaptação. Ele participa, inclusive já fez um voo, né, aquele que um avião que em sinusoide que você chega a microgravidade, e flutua. Então ele participa muito disso, né? E num evento em Chicago 2018 e no primeiro encontro lá do Grupo Especial Interesse em Reabilitação Vestibular, nós tivemos a oportunidade de assistir a uma palestra de fisioterapeutas militares, que é um grupo muito forte lá no Exército, na Marinha, e também na NASA eles têm esse trabalho em conjunto. E aí eles apresentaram em vídeo, claro, não poderia filmar, né, para trazer, e mostraram todo o processo do treinamento antes, né, vestibular e avaliação, tudo que nós seguimos aqui, talvez com uma tecnologia diferente ou outra, mas fisiologia pura. E o retorno dos tripulantes aqui na Terra e o protocolo imediato, né, para equilíbrio, para estabilidade corporal. Muito interessante. E também mostraram esse desenvolvimento, esses estudos, né, avançados em próprios soldados, nos próprios soldados que, por exemplo, estavam lá no Afeganistão. A roupa deles apresentam alguns sensores como GPS, né, e como GPS, e que na realidade, mesmo uma bomba levantando muita poeira, esses soldados têm como ter uma orientação espacial para sair pelo caminho mais rápido e sair daquela situação, né? Então tem muita coisa interessante realmente que você pode levar desse conhecimento, não só do paciente vertiginoso, mas para essas atividades, né, espaciais, militares, mas também no esporte e outras atividades que não necessariamente sejam pacientes, né? Eu gosto de frisar sempre isso também, o controle postural. Joia. Nossa, literalmente fomos para o espaço e tem muita coisa que essa especialidade eu acho que ela contempla, né, André? E agora sim, como é que
Como é que tu avalia assim, a evolução dessa especialidade, André, nos últimos 20 anos, por exemplo, assim, em relação à própria demanda que o nosso país tem na área de envelhecimento, a própria demanda que hoje chega nos consultórios, que as pessoas vêm, eu queria trabalhar com isso porque eu tenho, tenho recebido isso como demanda no consultório. Então, como é que tu avalia assim, esse crescimento, esse trabalho em equipe, qual é a tua opinião, assim, como é que tu vê isso, André? Só respondo depois que você também, da minha resposta, me falar como está a realidade aí, hein? Depois você me diz. Na Bom, realidade, Michel, eu antes fazer aqui uma pequena correção, uhum, embora todos nós temos consciência da necessidade dessa área de atuação se tornar uma especialidade, mas ainda não é, né? Nós não somos uma uhum, especialidade. Existe muito interesse, não só de colegas da fisioterapia vestibular, como também de entidades e associações importantes aqui no Brasil, de que isso venha a ser uma realidade. A fisioterapia vestibular, como área de atuação, reconhecida pelo Conselho Federal de Fisioterapia, se uhum, transformar em uma especialidade. Então, e transformando em especialidade, você naturalmente vai poder participar de uma associação, submeter a prova de títulos que vai ser reconhecido pela associação e pelo COFITO. Então, eu diria que esse caminho é um caminho sem volta. Nós chegaremos lá. Essa é uma grande proposta aí, até do próprio grupo de trabalho do departamento que eu coordeno da Abrafim, né, de fisioterapia vestibular, e que retrata, né, procura retratar, e o que você perguntou, realmente, hoje, diferente do passado, nós temos dentro da atuação do fisioterapeuta uma sólida atuação, embora ainda muito desconhecida nos próprios pares e em relação à própria população. A atuação ela é bem sólida, baseado nas evidências que temos, né, nos grandes dois caminhos que atuamos, que seria combater a vertigem posicional, né, através de manobras especiais, ou a indicação de cinesioterapia vestibular, além, claro, do trabalho voltado para equilíbrio corporal, marcha, etc. Então, está muito bem consolidado do ponto de vista científico. Nós temos diretrizes internacionais que corroboram a eficácia dos procedimentos e, assim como nós entendemos que é uma área tão específica, né, com tantas ferramentas próprias, que ela naturalmente já tem até esse imaginário social de refletir como uma especialidade. Mas nós brevemente temos que nos organizar para isso, sem dúvida nenhuma. Agora, por outro lado, os benefícios são inúmeros para os pacientes. Há um reconhecimento de que, não só nacional como internacional, que esses pacientes vão se beneficiar da abordagem através do movimento, de maneira geral. Hoje, praticamente, muito improvável se pensar em tratar de uma queixa, né, um problema labiríntico sem movimento. Isso realmente não faz sentido, até porque os labirintos são sensores de movimento da cabeça, de acelerações que atuam sobre a cabeça, e como tal precisam ser recuperados nessa função, né? E aí o papel do fisioterapeuta se torna extremamente importante, não só para combater tontura, vertigem, mas também para detectar as limitações funcionais que esses pacientes acabam apresentando, e com essas deficiências e até o impacto também social são muito importantes. Então a fisioterapia tem um olhar abrangente, embora tecnicamente está consolidado, né, com eficácia comprovada, mas esse olhar que eu vejo que vem aumentando tem feito toda a diferença nesse apoio ao paciente para que ele possa superar essas dificuldades, essas barreiras, voltar às suas atividades e, ao mesmo tempo, inclusive saber encarar, como eu tenho visto alguns pacientes recorrentes que estavam afastados
isolamento social da pandemia, como eles também incorporam melhor a situação da queixa recorrente e participam com mais efetividade. Claro, estou falando de uma parcela de pacientes específicas, porque, por outro lado, também eu entendo que o período de pandemia do ano passado para cá piorou bastante essa queixa de pacientes, especialmente os pacientes mais idosos, né? Com o impacto emocional associado à tontura, o desuso, a falta de atividade física, aí isso tudo realmente eu observo que deu uma piorada no quadro clínico deles. Sim, é verdade. Como a gente percebeu, né, que a pandemia fez isso, né, com os pacientes, né, a gente acaba vendo que está atendendo uma outra leva de pacientes pós-pandemia, trans-pandemia, né, e Sim. pós-ápice de pandemia, né. Agora, voltando à nossa observação aí nos últimos 20 anos aí, é engraçado porque, né, depois eu quero ver a tua visão aí né, tu está em Recife, né, mas como é que é na tua cidade, por exemplo? Como é que chegavam os pacientes para ti antes e como é que chega agora, né? Aqui em Florianópolis, assim, a gente tinha um perfil de paciente, né, um paciente acima de 60 anos, né, que ele chegava com uma hipótese diagnóstica, né, muitos vinham sem diagnóstico, isso assustava um pouco, né. Então hoje a gente percebe que a gente tem otorrinos na cidade, colegas otorrinos na cidade que trabalham com um diagnóstico preciso, a gente tem pacientes que vêm com toda uma triagem de exames, exclusão diagnóstica, exames de imagem. Eu acho que isso acaba dando um pouco mais de segurança também para o nosso trabalho, né, André? Então, porque a gente precisa encarar o nosso modelo mental como modelo reabilitador, e eu defendo muito essa ideia, porque a gente tem que saber fazer muito bem aquilo que a gente foi treinado para fazer, né? E eu acho que isso é um caminho também da nossa profissão, dessa área, de e cada vez mais a gente se aperfeiçoar nesse modelo reabilitador, né? Fazer isso, assim, nos últimos anos, eu vejo que muitos pacientes já chegam com um diagnóstico, né? Isso, para a gente, eu acho que é um trabalho em equipe bem importante, assim, eu acho que uma forma trabalhar em equipe com colegas que fazem o diagnóstico e entendem a importância da nossa profissão, eu acho isso bem valioso, assim, eu não sei como é, como é que foi esse caminho aí nesses últimos 25 anos aí também na tua cidade, como é que foi isso? É, é, como você falou corretamente, a abordagem interdisciplinar, especialmente essa específica em que os profissionais se comunicam, é a ideal, né? Eu não posso dizer que a minha realidade aqui tem um perfil ideal como esse no Rio de Janeiro, né? Porque eu particularmente não trabalho especificamente com um grupo específico, enfim, com determinadas clínicas A, B ou C, ou profissionais A, B ou C. É Uhum, muito variado. Agora, eu invejo de com um bom olhar, né? Claro, os locais que existem pelo Brasil que trabalham todos juntos ali, coesos e trocando as informações sobre o paciente. Isso, para mim, é sempre o próximo do ideal. Mas há que se estabelecer aqui também, para esclarecer, sobre diagnóstico, né? O diagnóstico médico nessa área, ele é um diagnóstico muito mais sindrômico do que etiológico, embora a utopia médica seja a busca da causa ou das causas principais, e é um paciente que, nesses últimos 40 anos, na realidade, foi muito vitimado de excesso de exames desnecessários e, consequentemente, tratamentos desnecessários. Então, acho que, infelizmente, no Brasil inteiro, talvez a concentração de saber regional possa ter ajudado para isso,
mas conforme essa virada, e eu sempre cito essa virada científica e clinicamente consolidada nos anos de 2008, 2009, com eventos simultâneos pelo mundo afora, em Uruguai, Cidade do México, etc. Então, o 2009 Mundial que teve de otorrino em São Paulo, pela primeira vez. Então, são anos assim muito simbólicos, porque realmente eles traçaram aí desafios que realmente houve a necessidade de uma revisão por parte da própria medicina da abordagem diagnóstica e terapêutica desses pacientes. Então eu vejo com bons olhos que isso vem mudando e esse impacto que você me fala da tua cidade atualmente e sem dúvida nenhuma com os médicos mais jovens da área de otorrino que já estão sendo chamados pelo interesse, né, próprio de fazerem uma residência voltada também com mais carinho nessa área vestibular e não tanto pela cirurgia. Então, sem dúvida, esse reflexo aí, 10 anos depois, eu já esperava, por conta desse histórico que presenciei, dessa mudança de paradigma que a própria medicina teve que fazer. Então, a gente está falando aí do diagnóstico médico importante da abordagem do otoneurologista, do neurotologista, etc. E a fisioterapia, o diagnóstico funcional, né, o nosso diagnóstico consolidado, claro, pela nossa obrigação, nós temos, né, uma resolução com o FIT 80 que nos obriga a traçar um diagnóstico, e por isso baseado em avaliações específicas. O que fica bonito é isso, esse trabalho conjunto e os dois profissionais, vamos colocar dessa forma, mas poderíamos citar mais outros profissionais, o fonoaudiólogo, todos eles, mas o importante é essa busca abrangente desse diagnóstico, até porque, como falei antes, as limitações funcionais, o quadro de cinesofobia, essas coisas são muito importantes no paciente em comparação ao número de casos de doença especificamente do labirinto que não tem uma frequência tão grande, especialmente de casos centrais de origem neurológica, né? Não são tão frequentes como os casos periféricos. Então, de uma maneira geral, eu percebo que essa transição foi favorável e a comunicação tem melhorado, né? O exercício de poder, não só sobre outros colegas, mas sobre a própria relação com o paciente, isso vem sendo quebrado, né? O trabalho mais horizontal, com certeza quem sai ganhando mais é o paciente. É verdade. Agora, André, assim, como é que fica, eu não sei, essa quantidade de informações que hoje a gente tem na internet, que está disponível, né, que as pessoas já chegam no consultório com um pré-diagnóstico, né, e ela já chega querendo já a terapêutica, né. Olha, eu vim aqui para botar os meus cristais no lugar, né. Então, eu não sei, isso assusta um pouco, né, porque as pessoas vêm munidas de informações e já vêm com diagnóstico, mas a gente também vê muito colega, assim, muito profissional também que também quer entrar dentro dessa área, também que quer, né, que essa demanda está chegando na porta do consultório. Então, eu vejo assim que o envelhecimento no Brasil, por exemplo, são uma média de 700 mil idosos por ano, né? Então, todo esse processo de envelhecimento, essa busca por melhor qualidade de vida, essa busca por não querer tomar remédio, essa busca por querer ficar em pé, manter-se equilibrado, eu acho que ainda tem muito, né, a fisioterapia vestibular tem muito campo ainda de atuação, tem muita gente ainda que para ajudar, tem muito profissional ainda que vai precisar ainda entrar nesse campo para dar conta da demanda. Concorda ou não? Eu concordo e eu comentaria assim, é curioso quando você cita o profissional entrar, né, nessa área, seja de qual profissão ele participe. Eu vejo com naturalidade
que o interesse seja maior atualmente, até porque impossível, de alguma forma ou de outra, a informação aumentou, o número de evidências aumentou, então, de uma certa forma, essa inquietação profissional para compreender, pelo menos, a abordagem, ela começa a fazer sentido em diversos outros colegas, até mesmo um colega que queira aprender para encaminhar melhor esse paciente. O que eu me questiono é se essa área de atuação, seja na fisioterapia, na medicina, na fonoaudiologia, entrou nesse profissional. Então, são coisas diferentes para mim. Você querer entrar, querer participar, querer estudar o assunto é natural, é bem interessante. Mas eu percebo que existe uma certa dificuldade. Mas isso, eu já, como eu falei, eu participei bom tempo da própria história da fisioterapia respiratória no Brasil, de época de grandes embates dentro de uma terapia intensiva, a ponto de, num hospital, precisarmos de psicóloga para fazer reuniões com os profissionais para poder acalmar os ânimos. Então, com esse olhar já de outros tempos, eu vejo que é natural, né? Tanto do ponto de vista interesse clínico, interesse mercadológico e etc., e que não se perca o profissionalismo. Essa é a grande preocupação, né? O profissionalismo, o conhecimento, o treino de habilidades para atuação na área, ação, saber fazer, né, a aplicação do que tem que ser feito, mas ao mesmo tempo não perder a humanização, né, nessa abordagem. Como eu falei, são pacientes extremamente sensíveis, ansiosos e transtornos às vezes sérios de ansiedade, e que amplifica muito a deficiência, os sinais e sintomas, as queixas desses pacientes. A própria pandemia, com o incremento, né, da própria mídia social, como aqui estamos utilizando, causou talvez, acelerou talvez essa possibilidade de um papel que eu diria de profissionais, de um protagonismo que é importante quando se considera a paixão pelo tema, quando se considera a paixão pelo assunto e especialmente de poder ajudar. Mas o que a gente às vezes vê a gente percebe excessos, né, por esse protagonismo e que pode se transformar em, por exemplo, desprezar totalmente uma formação mais acadêmica, uma formação mais orientada, ou seja, que não se perca também a referência de que há necessidade de realização de mais cursos, realização de congressos na área, de pós-graduação, tanto lato sensu como stricto sensu. Então, a minha preocupação passa por aí, né? Que esse interesse seja, claro, importante, mas que também ele tenha um sentido para organizar. Mas eu vejo com bons olhos, que o movimento, agora que estamos vivendo um mundo híbrido, né? Já não é híbrido só no trabalho, às vezes, ou na escola. Nosso mundo é híbrido hoje, né? Talvez fique assim por muito tempo. Eu acho que tende a um equilíbrio essa situação toda. Acho que tende ao equilíbrio. Mas é sempre bom o alerta mesmo, né? Porque, como falamos, tem paciente ouvindo ou lendo o que está se falando e às vezes realmente são preocupantes assim as colocações. Já teve paciente que fez manobra em casa sozinho, chegou para ti e... Ah, sim. Não, eu fiz na internet, olhei no vídeo, não sei o quê, daí e chega no consultório, né? A gente torce que dê certo, né? Porque não tem como evitar esse tipo de coisa. Tem como alertar, informar que, embora possa dar bastante certo, considerando a alta frequência de comprometimento quando se fala de cristais do canal posterior, a Apple nunca foi tão famoso, ele já faleceu mais recentemente, mas é aquela velha história de ficar mais famoso agora
depois que morre, né? Quer dizer, virou quase que um produto, né? Alô, vocês têm Apple aí? Peraí que eu vou ver aqui no estoque para ver se eu encontro. Então, isso, repito, é inevitável, ainda mais no mundo globalizado e informatizado, que se tenha. Existem já trabalhos científicos mostrando o número de pacientes que fizeram essa automanobra, se realizaram manobra em casa, e comparando com as manobras supervisionadas, e foi uma diferença brutal de resultado, pior para quem faz automanobra sem uma consulta ou sem uma supervisão. Assim como foi um estudo extenso, se não me engano, da Academia de Neurologia Americana, que buscou em vários sites analisar os vídeos, né? Então, foi impressionante o resultado de que a maior parte estava filmado errado, as manobras estavam erradas. E aí eu percebo, sim, que aumenta o desafio de você ter que corrigir erros, às vezes não intencionais, né? Mas são erros que o paciente acaba complicando. E talvez atrapalhe o processo de recuperação, tenha que precisar de mais procedimentos. E isso acho também muito, muito difícil o controle. Por isso que a divulgação, né, constante, explicando o papel de cada profissional nessa área, faz toda a diferença também para o paciente, né? É engraçado que eu tive a oportunidade de participar na preceptoria da residência de otorrino aqui no Hospital Governador Celso Ramos. É um hospital de referência aqui para Santa Catarina, né? Qual o nome? Ele tem residência. Hospital Governador Celso Ramos. Ele é referência em neurologia, neurocirurgia e ortopedia. E tem a residência de otorrino ali, né? E eu fiquei ali junto com no ambulatório de reabilitação e fisioterapia vestibular durante 1 ano e 3 meses. Muito bacana a parte de integração com os profissionais, a parte de equipe, assim, foi fantástica. O respeito pela fisioterapia, pela nossa área, assim, foi muito legal, assim, me surpreendeu a forma como a gente é bem recebido nessa área em relação a conhecimento, em relação a ver o que a gente pode ajudar para o paciente. Assim, e os pacientes muito mais, né, André? Porque ainda um atendimento de Sistema Único de Saúde, ter esse tipo de trabalho, eu acho bem ímpar, assim, né? André, e o Brasil aqui, nós estamos... Quer falar alguma coisa? Não só fortalecer a importância disso, de incrementar, né, a divulgação e a prática dessa área de atuação no Sistema Único de Saúde e programas de residência multiprofissional, residência em fisioterapia na área. Isso é necessário que se aumente, com certeza. É uma pena, né, que a gente tem, assim, né, podia estar muito mais disponível isso para o Sistema Único de Saúde, né? Isso ia dar uma economia gigantesca para o sistema, ia ter muito mais pessoas equilibradas, menos remédio, pessoas vivendo mais, né, menos queda, tudo, né, André? Verdade, verdade. Precisa ampliar isso aí, sem dúvida. André, a gente vai ter o primeiro encontro brasileiro de fisioterapia vestibular, inclusive nosso colega Lázaro, nossa colega Daniela estão também aí. Eles estão organizando o evento, vai ter uma live agora às 21 horas, né? Como é que está o Brasil aí, André? Tu que viaja pelo mundo inteiro, dá curso fora, né? É a nossa referência, nosso ícone aqui no Brasil. Como é que está o Brasil em relação aos outros países aí, André? Então, esse encontro que o Lázaro e a Daniela Oliva estão organizando é um encontro maravilhoso. Eu tenho para mim que é um encontro da saudade, sabe? Eu tenho desconfiança disso, porque vai estar lá um número grande de colegas do próprio departamento, de grupos importantes de estudo na área, como Paulo Rocha, como Hermínio. Eu estou achando que é um grupo da saudade, mas tudo bem. Vamos lá, porque isso faz parte também. Mas brincadeira à parte, é excepcional ter esse tipo de movimento, esse encontro nacional de fisioterapia vestibular e ocorrendo em diversas partes do país. Quer dizer,
Eu organizo sempre um encontro internacional aqui no Rio de Janeiro. Agora vem o Sul se organizando, que venham mais encontros assim, que além de matar a saudade, a gente consegue organizar e é o que a gente está precisando. A nossa fisioterapia vestibular está nível nacional e representatividade internacional está muito bem. Nós temos um grande grupo de interesse em reabilitação vestibular na INPA, que é a Associação Internacional de Fisioterapia Neurofuncional, vinculada à WCPT, a Confederação Mundial. Então, eu participo desse grupo lá, e que contém 7 países: Estados Unidos, Inglaterra, Bélgica, França, Argentina, Brasil e o Chile. Agora, Portugal vem também se manifestando. Então, esse grande grupo, especial interesse, oficialmente pela INPA, ele vem realizando, inclusive, várias atividades. No ano passado tivemos o webinar com a Susan Whitney. A própria Susan Whitney é a vice-presidente da INPA atualmente, assim como também na Barani Society, que é a sociedade científica mais importante. Eu tenho orgulho de fazer parte. A Susan, Michael, Daniel Verdeck, da Argentina, agora acabou de ser aprovado. Então, o grupo de reabilitação vestibular está muito forte lá na Barani, que ano que vem vai ter o encontro, né, mundial, e vai ser na Espanha, em Madrid. E aí fica aqui a convite também. Nós temos a Fundação Ibero-Americana de Neurologia, que terá agora em novembro o nosso encontro, vai ser virtual. Teremos lá 3 horas de reabilitação vestibular. Vai ter um pesquisador italiano, o Manzari, que vai falar de TPPP, a tontura postural perceptual, né? Síndrome do medo de queda. Eu vou falar de fisioterapia vestibular da emergência e o Gustavo Pacheco vai falar de cervicogênica. Então, vai ser agora também em novembro. Dali vai ter também uma organização para esse movimento para a Barani Society no ano que vem do Congresso na Espanha. Então, de forma geral, quer dizer, aqui, Brasil, Argentina e Chile, especialmente, Uruguai, Paraguai, nós estamos muito unidos e buscando organizar, e em dezembro teremos um evento também, organizado pelo Grupo Especial de Buenos Aires, atualmente a presidente é a Florência Sanguinetti, e estaremos lá também participando efetivamente. Será ou 4 ou 18 de dezembro, ainda não definimos a data. Segunda-feira agora tem uma reunião. Então, assim, são muitas atividades dentro da fisioterapia vestibular e o Brasil, como um grande holofote disso, precisa muito se organizar. Os fisioterapeutas, brevemente vamos apresentar um questionário através da própria Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, para fazer esse levantamento. Aí eu conto com a sua ajuda, a ajuda de todos, para fazermos um levantamento da quantidade de profissionais que atuam nessa área também de fisioterapia vestibular. Legal, legal. Então nós No estamos... Brasil, né? Que legal. Então nós estamos bem. O Brasil está bem Sim, em relação à fisioterapia vestibular. Sempre podendo melhorar, mas estamos bem e, Sim. com certeza bem melhor, bem melhor. Legal, eu acho, eu não sei quanto tempo nós temos ainda, que a gente tem uma live. Ah, bom, nós temos aí. Eu acho que a segurança do paciente, né, é um dos protocolos, um negócio aí que a OMS enfatiza muito, né, os protocolos internacionais de segurança do paciente. E eu acho que essa área, a fisioterapia vestibular, ela acaba ajudando sobremaneira a uma das metas, que é a prevenção de quedas, né, André? Então, isso, meu Deus, a Europa inteira, o envelhecimento está causando estragos grandes em relação à queda, e eu acho que a gente pode ajudar muito com isso, né? Eu acho que a gente precisa se conscientizar e saber que a gente pode ajudar a divulgar mais, divulgar esse conhecimento, divulgar que nós podemos sim ajudar as pessoas a ficar mais
enquanto ele voltou? Ah, voltou, Michel, voltou. Voltou, né? Então, não só para terminar, que eu acho que a gente como fisioterapeuta, a gente pode ajudar muito em relação aos protocolos internacionais de segurança do paciente, né? Que são as diretrizes da Organização Mundial da Saúde, em relação à prevenção de quedas, né? A gente sempre pensa, né? A gente tem que, como profissional de saúde, a gente tem que trabalhar, né? Pensando nesses protocolos, nessas metas internacionais de segurança do paciente, né? Não sei qual que é a tua opinião a respeito, já que está Não, falando é de emergência, alarmante. né? É um alarmante. Teve esse evento queda, né? Teve um estudo que saiu esse ano, um complemento de um estudo anterior, de 2013, saiu esse ano do grupo de Munique, do Michael Strupp, com 35 mil pacientes, né, no Centro de Tontura e Equilíbrio lá da Alemanha, e que repercute todo o perfil da Europa, né, em relação a esse problema de quedas, tontura e etc. E o que chama atenção é que permanece, em primeiro lugar, esse diagnóstico da TPPP, né, da síndrome do medo de queda, da tontura postural fóbica, aquela em que normalmente até o labirinto não tem alterações importantes, mas o paciente apresenta um medo enorme de queda quando ele fica de pé e tenta começar a andar. Sentado, deitado, ele se sente bem. Está dentro, na classificação da Barani, das situações crônicas, né, de longo prazo. A Barani divide em três situações: pacientes agudos, pacientes episódicos, o exemplo maior é a VPPB, a própria migrâne, a enxaqueca, e esses casos da tontura postural perceptual persistente que anda de braços dados com alterações psicológicas, psiquiátricas, transtorno de ansiedade, por exemplo. E, sem dúvida, pela prática clínica, a gente percebe um aumento desses casos, mas esse estudo já estava confirmando isso. Foi publicado em junho desse ano e realmente envolve aí, além essa síndrome do medo de queda, envolve um histórico. A gente sabe que o maior fator de risco para queda é ter histórico de queda também, né, no caso dos pacientes que apresentam esse histórico. E, sem dúvida nenhuma, a tontura, a vertigem faz parte desse universo. Teve um estudo recente que, semana passada mesmo, um estudo da Physical Therapy, fizeram um estudo gigantesco, multicêntrico, sobre evento queda, etc. E esqueceram, e isso eu vi pela carta ao editor, né, de um colega pesquisador na área vestibular, esqueceram de citar a tontura. Quer dizer, um equívoco grande de autores e de revisores aí, e não citar o evento tontura entre os problemas mais comuns que levam à queda, né? Então, perfeito. Tanto é que no Brasil tem uma campanha, né, no mês de junho, de prevenção de quedas em idosos. É importante frisar, mais de 5 medicamentos por dia causam, aumentam o risco para tonturas e quedas. Então, todos esses aspectos, que é o que eu tento firmar nas minhas conversas com os alunos, etc., assim, com pacientes também. Eu não trato labirinto, eu procuro cuidar de pessoas atento a essas variáveis, não somente a vertigem, o desequilíbrio e etc. Mas você tem que cuidar desse paciente, você tem que ter um olhar amplo diante dessa situação dele e que, claro, isso amparado pela CIF, né, pela Classificação Internacional de Funcionalidade, esse olhar amplo que é para mim o que há de mais atual em relação à abordagem desse paciente. Mas é preciso espalhar isso entre os nossos pares e da própria profissão, de outras profissões, de lidar com esse modelo mais biopsicossocial do que o modelo mais cartesiano, que eu chamo latino-americano católico depressivo, de causa, doença, tratamento, vai para casa. Acho que tem muita coisa envolvida aí. É aquilo que tu falou mais no começo do nosso bate-papo aqui, que é a área entrar no profissional, né? E não o profissional entrar na área só, né?
é um pouco filosófico isso, mas é muito importante, né, desenvolver essa sensibilidade de que, por exemplo, outro dia eu estava pensando, eu falo a mesma coisa em relação à explicação pedagógica do labirinto, anatômica, a resposta às perguntas dos pacientes e toda a minha rotina de avaliação e tratamento, eu falo por várias horas do dia a mesma coisa. Se isso não é amar o que faz, eu não sei mais que definição ter. Então, é interessante isso. É, é, esse, é, essa é a minha interpretação de entrar em você em relação à própria fisioterapia, né, a maior de todas, e especialmente com as suas áreas de atuações específicas, né? Você tem que incorporar ali para poder aumentar a sua contribuição, né, com esse paciente. Perfeito. Nós também amamos o que fazemos, tá? Eu também sou apaixonado por essa área e por isso que eu digo que, disse lá no começo da nossa conversa, que 2004 foi um divisor de águas, a partir do momento que eu conheci essa área. Então, é muito bom, né? A gente gostar e amar o que faz, sair de casa já apaixonado por isso. Isso é muito bom. Nosso dia a gente tem prazer em fazer, né? Prazer em fazer, né? Léo, e com E certeza, tendo hoje, rapidamente, quando você falou dos colegas que estão interessados, os que estão entrando na área e se aprofundando, que venham, mas e que saibam também hoje temos um paciente que é muito mais informado que no passado. Então, esse movimento é natural, até mercadológico, como eu falei, mas o nível de exigência hoje, a gente não pode deixar o paciente também num patamar tão pacífico assim. O nível de exigência é grande por parte desse paciente, especialmente esse do labirinto. Então, fica o aviso de que serão todos muito bem-vindos, todos que se interessam por essa área, mesmo como eu falei, que aprendam um pouco mais para poder fazer um encaminhamento. E claro, aqueles que vão atuar nessa área, sempre bem-vindos, porque há necessidade, tem demanda, e essa organização, né, dos ânimos científicos, clínicos, etc., isso com o tempo vai se resolvendo, não tenho dúvida, não. será que daqui 10 anos a gente vai ter profissional suficiente daqui 10 anos, André, no Brasil? Eu não tenho como fazer essa projeção, por isso que a gente quer muito começar esse levantamento esse ano ainda, desse Aham. censo, né, de fisioterapeuta. Mas o que já foi feito na Brafim, já foi feito no ano passado, com 84 pessoas, né, colegas fisioterapeutas que responderam, a fisioterapia vestibular ficou num patamar bem elevado de interesse, assim, não só de pessoas que já atuam, mas de interesse pela área. Então, eu acredito sim que a gente tem esperança de chegar a esse padrão de excelência, assim, de oferta, né, de profissionais dentro da área. Mas precisamos agora fazer esse retrato da quantidade de colegas que temos e como fazer isso ocorrer da forma mais racional possível. Porque é uma preocupação. E se a gente for comparar, pegar o sistema de saúde do Brasil, que são aí 50 milhões, que são 120, 150 milhões que usam o Sistema Único de Saúde, né? Exato. É um absurdo de pessoas que hoje não têm acesso a uma área que meu Deus, é muito importante. Então, assim, então isso me preocupa, né? Se hoje a gente já tem um acesso restrito na saúde suplementar, agora imagina isso daqui 10 anos, por exemplo, o nível de saúde Com certeza. suplementar e Essa, nível de SUS. essa é uma grande preocupação. Nossos amigos do Chile estão assistindo também. Olá. Bem-vindos, bem-vindas. Então é isso, e é isso que a gente está vendo aqui, quer dizer, o Brasil inteiro se mobilizando, além da Argentina, Chile, estão todos. É um olhar um pouco poliana, mas é um olhar bastante otimista que eu tenho. Por mais excesso que se tenha, ou enfim, de algumas partes, a intenção é maravilhosa. É questão só de organizar bem, trabalhar direitinho com as nossas instituições, nossas associações, conselho,
Como eu conversei recentemente com uma colega lá brasileira que trabalha nos Estados Unidos nessa área, ela é a referência na cidade que ela está trabalhando. Com mais de 15 clínicas, ela é a única que atua na área. Os próprios alunos ainda sem entender do que significa. Então, não é um problema só nosso. No fundo, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente vai aprofundando também demais, vai chegando num nível bastante elevado de conhecimento e titulação, mas às vezes esquece que a base lá está precisando muito dessa apresentação, né, da área, da anatomia, da fisiologia. Isso que a gente não pode esquecer. Legal. A gente tem até uma... A gente já está começando a live aí do Encontro Brasileiro de Fisioterapia Vestibular, né? Então, dois pontos aí que eu queria comentar. A atenção básica, né, merece muito também, né, André? A atenção básica, que eu digo, o próprio clínico geral precisa ter o conhecimento do que nós podemos fazer também, né? Como fisioterapeuta dentro da equipe de saúde, eu acho isso muito preocupante, né? A própria enfermagem, a gente tem a Maristene, uma referência na área de segurança do paciente, que ela está em Porto Alegre nos assistindo também, foi consultora do Ministério da Saúde na área de segurança do paciente, então é uma pessoa que trabalhou, visitou vários hospitais, então assim, quando a gente apresentou o trabalho de fisioterapia vestibular, do que isso poderia, ela ficou encantada, porque também não conhecia o que a gente poderia fazer para ajudar a prevenção de quedas, né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa para ganhar, muita coisa a desbravar ainda com relação ao mercado, com relação à técnica, e ainda bem que o nosso grupo é heterogêneo, né? E aí, juntando tudo, a gente constrói, e com certeza tu é a pessoa ideal que está segurando essa bandeira aí no nosso país. Politicamente, tem alguma colocação ainda, André? Então, o que esperamos é justamente isso. Organizar, especialmente a prioridade agora é esse censo, paralelo a uma divulgação maior da área. Estamos bastante concentrados, né, em fazer um passo a passo coordenado com a própria Abrafim, com o próprio COFITO em relação ao sonho da especialidade. É um sonho que a própria Associação Americana já tem há mais de 15 anos e não conseguiram. Talvez a gente possa conseguir isso até antes deles. E com certeza há necessidade não só da divulgação, mas do engajamento maior, da aproximação, e por isso esses eventos são importantes. Hoje, 2 lives sobre o tema, vão ter eventos aqui nacionais, internacionais, mas há necessidade dessa organização, é uma mensagem que eu digo, e claro, nós faremos o melhor possível para atrair mais ainda todos para participarem do departamento de fisioterapia vestibular. Esse é um desafio nosso aí de organizar essa parte também. Legal, legal, André.